Vai, Levi. Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou o João Vitor. Calma, não está aparecendo. Aqui é espelhado. Estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Opa, eu sou o Levi Rodrigues, estudante de psicologia, e hoje a gente está aqui para falar de um tema muito legal de se falar, que é sobre a loucura e a sociedade, né? Que não dá, são duas coisas que não se falam separado. Como vocês podem ver, hoje o episódio já começou daquele jeito aí com o João Vitor. No embalo, né? E Levi, alguma coisa está fazendo barulho. Dá uma fechada no microfone, vê o que está fazendo barulho, aí depois dá uma melhorada. Tá certo. Olha se é isso aqui. E é isso aqui? Talvez, é isso aí mesmo. Pode tirar, por favor. Ah, tá. Posso, pode deixar. Aí sim. Já sei Para o que é. ficar o áudio... Pronto, para ficar o áudio perfeitinho para vocês, são 11 da noite, estamos gravando o episódio na correria, mas vai dar certo, para vocês terem aquele episódio fresquinho para vocês. O Matheus não pode participar desse episódio, Cavalo. Ele não vai participar dele porque, infelizmente, o bichinho tá dodói, porocochó. Então, é complicado. Mas na próxima ele vai aparecer. E mandem energias positivas para ele. Exatamente. Eu botei um cavalo, mas não façam isso, tá ligado? É só porque eu gosto de frescar com ele. Mas agora é isso. Vamos gravar sobre Foucault e o texto da loucura que ele fez. Esse termo loucura, né, já é bem controverso, né? É um termo assim que a gente não utiliza tanto, né, porque é um pouco estigmatizante, mas não tem jeito. Esse é o termo mais amplamente difundido em artigo, em várias coisas e até na população, né? Quantas pessoas a gente não conhece falando loucura, né? As pessoas que possuem algum tipo de condição. Então é isso. Hoje vamos o Luciano Huck. Loucura, bicho. Eu tentei achar um áudio do Luciano Huck, mas não achei, infelizmente. Mas agora, bora falar sobre Foucault, finalmente. Tão queridinho por nós, né? Só para deixar claro, siga a gente no Instagram. É esse aí, @nitidamente_podcast, que a gente compartilha vários posts, várias coisas legais. Bicho, é muito bom. Sério mesmo. E olha só, também a gente vai estar com esse episódio no Spotify, se Deus quiser. A gente está tendo dificuldade com o Spotify, tá? Mas a gente vai tentar fazer de tudo para ele entrar no ar. E juntamente disso, vai lá no nosso canal de cortes, o Cortes do Nitidamente. Lá as coisas mais deliciosas, mais perfeitas estarão lá para você degustar de forma bem cortadinha, bem bonitinho, as coisas mais importantes dessa conversa. O Levi tá olhando espantado, vocês estão com medo. Não. Eu tava... Olha aí, gente, já tá uma loucura. Eu tava olhando ali pra ver as coisas que meu cachorro tava fazendo. Ah, sim. Um olho no episódio, outro olho no cachorro, né? Pra não aprontar. É assim mesmo. Então, correria assim, gente. É assim. Bora para mais um episódio. Vamos começar introduzindo um pouco sobre esse quesito da loucura, né? Para esses sujeitos que, infelizmente, possuem algum tipo de condição, algum tipo de demanda, né, específica, porque a gente fala loucura e, como dizemos, não é um termo mais adequado, né, para o pessoal que possui esse tipo de condição, porque eles existem uma forma específica de funcionalidade, né? Eles têm uma forma deles de funcionarem para dentro do ambiente. E como é que isso era visto ao long time ago? Vamos lá. Assim, na Idade Média, eles viram a questão da loucura, podemos dizer, de forma estranha, eu diria. Sabe por quê? Porque a pessoa que possuía esse tipo de condição, ele até estava inserido dentro da sociedade ali, ele convivia com as pessoas, só que tinha uma condição. Ele estava ali com as pessoas, né? Ele estava ali sendo ele, mas só até o momento em que ele proporcionava riso. Ele proporcionava uma coisa engraçada para as pessoas, para os habitantes, sabe? Ele só era visto como pessoa se ele provocasse esse tipo de questão para dentro do ambiente, né? Provocar risada, provocar
comédia, e não necessariamente, talvez, ele estivesse querendo fazer outras pessoas rirem, né? Mas a funcionalidade dele, né, a forma como ele se comportava, dava muita forma para os outros habitantes começarem a rir sobre ele, né? Ia querer falar alguma coisa, Lebzão? Eu ia até perguntar um exemplo disso para ti, se tu tinha algum exemplo mais prático aí para a gente poder observar isso. Cara, pra mim é tipo o bobo da coxa, sabe? O pessoal parecia basicamente o pessoal era o bobo da coxa, né? Tipo assim, é o que provocava o divertimento pro pessoal. E muito estranho isso, né? De fato, eles estavam na sociedade, eles eram lá, mas tipo assim, só nessa condição. Se você quiser alguma coisa política, quiser alguma coisa para ganho de você, aí não. Aí nada a ver. Total. E Sim, bom, depois. e Diga aí. até de. Pode dizer. Mas até para completar essa tua fala sobre os bobos, para o meu TCC eu acabei estudando um pouco dessa história dos bobos e agora me veio na cabeça com a tua fala que essas pessoas que eram tratadas como bobos, como pessoas loucas, elas tinham até uma diminuição do seu valor, né? Como ser humano. E eu vi que, de certa forma, quando os bobos, eles perdiam a graça que o rei tinha era, pronto, agora que a piada dele não faz mais graça, vamos espancar ele, quebrar os ossos dele, que agora isso vai ser engraçado. Exatamente, tudo com base na condição daquele sujeito que possui isso, né? Tipo assim, muito triste para se parar para analisar, né? Todas essas coisas que aconteciam com eles. E tipo assim, a gente está falando de Idade Média. Idade Média a gente associa logo a quê? Eu, por exemplo, associo logo a religião. A questão religiosa era muito presente na Idade Média. E assim, existia pelo menos uma festa que não tinha um tom religioso, sabia? Era quando as pessoas que eram consideradas loucas, sabe, que eram consideradas diferentes na sociedade, se reuniam e possuíam um ritual muito interessante. Era considerada, entre aspas, a festa dos loucos, onde lá acontecia deles se reunirem e existia uma troca de papéis, sabe? Por exemplo, o pobre nesse tipo de festa virava rico, ele interpretava uma pessoa rica, sabe? Por exemplo, também uma pessoa que estava ali na festa poderia interpretar sendo o rei e poderia outras pessoas falar para esse rei o que eles gostariam de falar na vida real dentro daquela situação, sabe? Então muitos insultos, muitas coisas aconteciam, né? Tudo com base em uma fantasia e uma base de uma encenação, né? Mas que muito interessante, pelo menos uma dessas festas não era estritamente religiosa, sabe? Tinha um tom diferente. Acho muito bacana isso. E bom, vamos Era seguindo, né? basicamente o dia de falar a verdade. Basicamente, lá muitas coisas aconteciam onde você não poderia falar a verdade na cara do rei, né? Porque se falasse, né? Bom, é aquilo, né? É igual aquela piada. Para dor de cabeça, o remédio naquela época era a guilhotina, né? Como fala antigamente. Então, cara, enfim, basicamente isso, né? Você não poderia contestar a ordem da época. Então, na Idade Média era assim, beleza? Se tiverem alguma dúvida, é só colocarem nos comentários. E aí, seguindo ao longo da história, passou um momento que as pessoas que eram consideradas loucas já não só faziam rir as pessoas. De certo modo, essas pessoas causavam certo desconforto para dentro da sociedade, sabe? Quando elas queriam mais do que além do que proporcionar riso para as pessoas, seja intencional ou não, essas pessoas acabavam sendo vistas como chatas, sabe? Como sendo incomodantes. Então, tipo assim, o pessoal daquela época colocou um canto específico super agradável, super bacana para essas pessoas consideradas loucas irem. Basicamente o quê? Um manicômio. Então, era basicamente esse local que elas iam. Claramente, esse super agradável, né? Para quem não entendeu, era uma ironia, porque basicamente a mazela da sociedade, as formas mais imundas mesmo, vou falar nesse sentido logo, eram colocadas para dentro desse local. Tudo que eles consideravam como escória da sociedade era mandada para esse local, para essa espécie de manicômio. E eu não estou dizendo só dos loucos,
E o Levi já vai colocar um pouco mais dessa questão quando a gente insere para dentro do capitalismo. Mas, basicamente, todas as pessoas que eram consideradas indesejáveis, possuíam algum tipo de problemática que as pessoas não sabiam lidar tão bem, eram colocadas lá, né, na televisão. Cara, justamente, a gente vê que esse movimento, até como tu falou, na Idade Média, existia um movimento onde essas pessoas eram tratadas como alívio cômico, de certa forma, na sociedade, não eram tão levadas a sério. E a gente vê também, até trazendo que, por um certo momento, a gente também viu um movimento de que a loucura, de certa forma, era seletiva, porque a gente vê que tinham padres que traziam a mensagem de Deus, que não eram tratados como loucos, mas uma pessoa louca que falasse que estava recebendo mensagem divina, hoje em dia é tratada como louca. Então a gente vê um quezinho aí de uma loucura seletiva do que é aceito ou não na sociedade. Porque é aí que a gente percebe. A loucura é nada mais do que uma coisa normal, só que exibida em uma frequência diferente, em uma magnitude diferente, um tanto diferente do que uma pessoa normal seria. Mas Totalmente. ao longo a gente vê até que a loucura tinha esse quezinho aí de mágico, de superior, né? Que com o tempo foi se perdendo. Total. Antes até estava na sociedade de uma forma não muito adequada, mas estavam. Mas assim, agora totalmente eles foram reclusos da sociedade. Foram Justamente, afastadas. Totalmente. justamente. Foram. E até concluindo meu pensamento, né? De que essa loucura se torna, com o tempo, cada vez mais seletiva, porque agora o padre, ele não é preso. Agora, aquela pessoa que diz que está recebendo uma mensagem divina, que ela é um ser divino, ela é presa. E são coisas muito parecidas, de certa forma. Então, a gente vai perceber que ao longo da história, principalmente a partir da Revolução Industrial, a loucura vai passar por alguns critérios, que seria aquela pessoa que não serve para produzir, que não trabalha no ritmo capitalista de uma superprodução, essa pessoa vai ser excluída. Aquela pessoa que não está ali para, de certa forma, na sociedade para procriar, ela também é excluída. Por exemplo, uma pessoa que se diz assexual, vai chegar várias pessoas lá e vai perguntar: não, você está indecisa, você ainda vai se descobrir. As pessoas não aceitam isso de bom grado. E, de certa forma, pessoas bissexuais, gays, lésbicas, que fogem daquela sexualidade padrão, que busca também a reprodução, vão ser excluídas. Então, a gente vê aí que, com o tempo, a loucura vai ficar cada vez mais seletiva por conta que o capitalismo vai trazer alguns critérios, justamente. Quem não produz passa a ser preso. Quem não está inserido na sexualidade passa a ser preso. Então, esses são só alguns exemplos, gente. Tem mais aqui, agora me desculpe, mas eu esqueci. Se tu lembrar, um vídeo tu traz isso pra gente. Não, tranquilo. Eu acho que basicamente, né, Visão, a gente poderia concordar no quesito de o que é minoria social praticamente está indo para lá, né? Tipo, não talvez todas, né, que a gente consiga lembrar agora, mas assim, se você é uma minoria social, se você possui alguma condição específica, você está sendo mandado para lá, com um canto recluso, você está sendo afastado da sociedade, como o Levi falou. Essa questão de você por exemplo, se você não faz parte da lógica do capitalismo de produção, de trabalho, e não contribui para ela, você está sendo mandado para esse local de afastamento. E podemos pensar assim, poxa, será que uma pessoa que já possui uma certa idade, que já é um pouco mais velho, ela não pode contribuir para oferecer para os mais jovens, que pode exercer a força de trabalho, uma visão dela sobre essa questão? Sobre a forma como ela trabalhou ao longo da vida e tal. Será que não poderia ajudar para desse processo? Para o capitalismo, não. Não, você não pode, você tem que ficar assim. Você tem que ficar totalmente parado. Você tem que. Pare! Você tem que ficar no seu local afastado, porque você não tem força de trabalho, você não tem força mais para carregar peso, essas coisas, então fique afastado. Basicamente, quem não estava nessa lógica era afastado. Justamente. E a gente vê, basicamente, gente, até traçando um paralelo com a nossa realidade hoje em dia,
A gente basicamente vive numa fábrica de produção do normal, onde certas coisas passam, certas coisas não passam, e o ideal para o capitalismo hoje em dia, para o liberalismo, neoliberalismo, é que todo mundo faça parte de uma linha normal. E o que excede isso, ou do que ficar abaixo disso, vai para fora. E a gente entende isso, trazendo até um dado aqui para vocês, que eu vi recentemente, de que, hoje em dia, para você ser diagnosticado com depressão, gente, basta 2 semanas. Com sintomas depressivos, você é diagnosticado com um transtorno depressivo maior. Então, você hoje em dia não tem espaço, de certa forma, para o sofrimento, para ser um pouco diferente, para ser do seu jeito. Você tem que ser de um jeito que essa sociedade impõe. Você tem que estar sempre buscando a produtividade, buscando aquele prazer imediato, porque isso vai fazer essa sociedade capitalista rodar, continuar continuar existindo. Então, tudo que vai uma pessoa que não trabalha desse modo é mandado para fora. E a gente vê aí em vários casos onde, por exemplo, o Holocausto brasileiro, pessoas indesejadas, como por exemplo o João Vitor falou, no Holocausto brasileiro, por exemplo, crianças deficientes eram mandadas para lá, não necessariamente crianças que tinham alguma questão intelectual, mas apenas deficientes físicas. Ou então, por exemplo, esposas que o marido não queria mais eram mandadas para lá também. Então, com o tempo, a gente vai vendo essa questão dessa capitalismo que vai expulsando tudo que é diferente dessa produção de um normal. Total, era um ideal muito específico nesse que tu tá conversando sobre o Holocausto brasileiro. Eu já vi depoimentos de pessoas que eram tímidas e que foram mandadas para lá. Olha que coisa, tipo assim, pessoa que é tímida foi mandada para lá justamente por essa condição. Tipo assim, será que era um local devido? Acho que não. E assim, o Holocausto brasileiro é um tema tão polêmico, tanta coisa que a gente pode falar sobre, um episódio específico sobre seria legal também, né? Vamos ver pro futuro, quem sabe? E, Mas, diga cara, aí. na tua fala, me veio o pensamento também de que a questão da loucura, dela ser jogada para a margem da sociedade também, é muito uma questão de que a loucura é vista como algo incurável, algo que não tem jeito, algo que não é passível de cura. Então, se não é passível de cura, a única saída é a exclusão. Com certeza. É basicamente o que eu estava conversando sobre esse prazer absoluto, né? A gente está movido para ter esse prazer. E se alguma coisa foge desse prazer, se possui qualquer tipo de dificuldade, seja lidar com pessoas que possuem algum tipo de condição, não, afasta. Não quero essa pessoa perto de mim. A sociedade do hedonismo, né? Que é essa busca por prazer total. E olha E desse só, era afastamento. isso. Não, o Não que tu pode ia falar. falar? Não, não pode falar. Ah, enfim, aí continuar entendendo, na verdade. Mas qualquer coisa tu complementa quando tu for falar também. E eu ia dizer que era muito interessante, porque voltando à questão dessas pessoas consideradas loucas, elas eram afastadas novamente desse ambiente, porque no ambiente capitalista ela não poderia trabalhar, não poderia fazer sua força de trabalho, porque por causa dessas condições. Mas é interessante que lá no local onde elas estavam armazenadas praticamente, né, jogadas, elas ofereciam trabalho. Elas lá dedicavam um certo tempo a fazer trabalhos lá pelo local, seja no ambiente da limpeza, coisas nesse sentido. Era como se ela fosse treinada para voltar ao ambiente real, né? Tipo assim, como se ela estivesse sendo treinada lá, afastada da sociedade, mas estivesse sendo treinada. Parece muito legal, né? Mas vai ver as condições de higiene, vai ver tudo isso que está inserido de mazelas, tudo que está colocado como, tipo assim, subalterno mesmo. Era totalmente jogado, assim, as pessoas. Então, bem complicado isso mesmo também. Tu ia falar alguma coisa, Levisão? Não, só trazendo aqui que essas pessoas, por terem um valor menor, elas também eram usadas como formas de testar tratamentos, né? Então, olha aí, gente. As pessoas sendo usadas como ratos de laboratório Total. é praticamente perder a condição humana. Total.
É basicamente você não vê um sujeito ali. Infelizmente, era o que acontecia naquela época. E, tipo assim, quando a gente vê essa questão do capitalismo, basicamente quem é que mais ia trabalhar? Era o homem, né? A mulher normalmente estava dentro do seio da família, assim, de ficar mais cuidando dos filhos e tal, de ficar mais cuidando do ambiente familiar. E o homem que surgiu muito nos Estados Unidos nessa época é um homem chamado self-made man. O inglês é ótimo, né? Vocês perceberam. Mas é o self-made man. Esse homem era um cara que, assim, era muito longe da família, dos filhos, porque estava nesse ambiente de trabalho. Muitas vezes estava nesse ambiente de trabalho porque precisava colocar economias para dentro da família e que, tipo assim, existia um ar na época, uma tensão de que se você não trabalhasse, você não era digno, você não era uma pessoa honrada. E para o homem daquela época, meu Deus, isso era fruto de muita ansiedade. Era basicamente, como fala em muitos textos, você precisava se provar homem. Como assim se provar homem? Você está lá no ambiente de trabalho, oferecendo sua força, né, sua força física, e indo lá fazer seu trabalho, sendo simplesmente um ato viril, um ato de força. Só você vai ser homem se você fizer esse tipo de trabalho. Qualquer outra coisa que foge disso, não, você não é homem. Os homens daquela época precisavam fazer isso, precisavam trabalhar, precisavam, entre aspas, se provar homem. É muito interessante observar isso também. E eu acho que, bom, é quando acontece essa questão do capitalismo, teve tudo isso envolvido, e como é que está hoje em dia? Será que está numa condição um pouco melhor? Essa questão da loucura, dos pessoas que possuem uma certa condição. Levi já está dando um spoiler aí, né? Mas o que tu acha, Levison? Cara, eu acho que a gente tem, de certa forma, por conta de toda essa história, a gente tem gerado uma exacerbação de diagnósticos. Hoje em dia existe diagnóstico para tudo. Qualquer criança que esteja simplesmente um pouquinho mais agitada, ela seja um pouquinho mais ativa, já é classificada hiperativo. Ou então qualquer criança aquela criança que faz muita brincadeira, que não presta atenção, que faz várias coisas na sala, ela, não, vamos botar um TOD aqui, né, um transtorno desafiador opositor. Então, assim, quando são, na verdade, coisas que nem sempre são alguma coisa a ser tratada, são momentos da vida da pessoa que ela está desenvolvendo, está conhecendo o mundo. Então, hoje em dia, a gente tem muito essa questão de querer, como é praticamente um sintoma social. Hoje em dia, a gente quer o tempo todo um diagnóstico para dizer o porquê que a gente é desse jeito, quando na verdade é só o nosso jeito. Eu vejo as pessoas não se aceitando tanto, querendo justificar a forma como elas são com diagnósticos. Nem sempre é necessário isso, é claro, tem momentos que são, mas ao mesmo tempo, cria-se diagnósticos a rodo. Então, eu já vi até mesmo diagnóstico depressão ansiosa e ansiedade depressiva. Então, Confuso, né? fica um pouco. Confuso. Sim, fica bastante confusa essa questão dessa exacerbação de diagnósticos, e para além disso, eu acho que é a questão da medicalização. Tudo hoje em dia se medica, todo mundo, quem é que não conhece pelo menos umas 5 pessoas que tomam um monte de remédio hoje em dia? Claro que eles são necessários, mas botar para todo caso é complicado. Como a gente vê, Ritalina, um medicamento aí para gerar um maior foco. Hoje em dia as pessoas simplesmente, não, eu vou estudar, eu vou tomar Ritalina porque eu vou aprender. As pessoas praticamente, de certa forma, se privam do momento, talvez, da experiência que elas poderiam ter, usando uma muleta, por exemplo, o remédio. Total. Se é que me fiz entender, eu acho. Não, deu pra entender. Tipo, analogias, adoro. Mas exatamente, tipo, a galera tá querendo muito taxar todas as coisas que acontecem na sociedade. Sendo que, tipo assim, não existe taxar tudo, né? Essa coisa do diagnóstico precoce, assim, é muito complicado. Na hora me veio isso na cabeça. Que é isso, meu filho? Calma. Aquela questão, né? De tipo assim, dá uma tranquilizada, né? Vamos devagar, vamos pensar
um pouco mais de calma, um pouco mais contextualizado, ver mais a história de vida do paciente, não só os sintomas dele. É muito importante a gente ter uma questão de responsabilidade quanto a isso, porque a pessoa, quando recebe o diagnóstico, putz, é um peso, sabe? É uma questão que ela vai carregar bastante pela vida dela isso. Então, fazer isso de forma satisfatória é a melhor forma, eu acredito. E, bom, pessoal, eu acho que é isso. Acho que a gente falou todas as coisas. Para finalizar, Levisão, quer falar mais alguma coisinha? Hum, cara, não. Acho que foi tudo. Acho que foi uma discussão que voou. A gente foi além do texto e eu gostei muito disso. Da hora. A gente sempre contextualiza com a realidade, né? Quantas farmácias você tem no seu bairro? Eu acho que eu tenho umas 3, 4, sem zoeira. Então, temos que conversar sobre isso, tá ligado? Temos que falar sobre isso. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E eu espero que próxima semana esteja episódio no ar também. E no Spotify, por favor, Spotify dá certo. Espero que agora dê. Então, é isso, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Até o próximo episódio.